Você está planejando viajar para Zurique, na Suíça? Mas não tem ideia de onde se hospedar, quais pontos turísticos de Zurique conhecer e até mesmo não tem noção de como economizar na cidade. Então, não se preocupe. Aqui no canal Sou Turista, te mostraremos tudo o que você precisa saber sobre as principais atrações de Zurique, como economizar na cidade e qual é a melhor época para conhecer Zurique. Assista nosso vídeo até o final e confira todas as dicas imperdíveis. Zurique é uma cidade incrível, que oferece a seus visitantes uma grande variedade de atrações turísticas. A cidade é repleta de museus, parques maravilhosos, entre outras atrações culturais bem interessantes. Maior cidade da Suíça, Zurique tem por volta de 400 mil habitantes, sendo ao mesmo tempo cosmopolita, histórica e cercada de natureza. Conhecida como Cidade da Água, é cortada por 2 rios, tem um lago cristalino e 1.225 fontes, todas de água potável. A cidade de Zurique é conhecida também por ser o centro financeiro e bancário da Suíça, possuindo uma das bolsas de valores mais importantes de toda a Europa. É justamente essa cidade maravilhosa que te apresentaremos hoje. A melhor época para visitar Zurique vai depender da finalidade da sua viagem. Você quer esquiar ou conhecer as maravilhas do Lago Zurique? Aguenta frio intenso ou prefere viajar em um período de temperaturas mais amenas? Se você está em busca da típica paisagem da Suíça, com bastante neve e frio, e quer esquiar nos Alpes suíços, a melhor alternativa é o inverno, entre os meses de dezembro e fevereiro. Nesse período, as temperaturas ficam entre -2 graus Celsius e -5 graus, então não se esqueça de levar bons agasalhos na bagagem. Se você quer curtir o verão suíço e aproveitar tudo que Zurique tem para oferecer na estação mais quente do ano, o melhor é viajar entre os meses de junho e setembro, quando a temperatura fica entre 13 graus Celsius e 25 graus. No entanto, tanto o verão quanto o inverno são considerados alta temporada na Suíça, e isso significa que os preços estarão nas alturas. Se você quer viajar gastando um pouco menos, o melhor é optar pela primavera. Na Estação das Flores, os visitantes têm a oportunidade de fugir dos preços altos e ainda conseguem desfrutar dos parques e espaços ao ar livre de Zurique, com a temperatura entre 10 graus Celsius e 20 graus. O que preciso saber antes de visitar Zurique? A Suíça é um país onde os hábitos culturais variam conforme sua região, uma vez que, mesmo que seja pequena, a encantadora Suíça possui 4 línguas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. Em Zurique, a língua falada é o alemão. Então, já prepare um bom tradutor para conseguir se virar bem por lá. O bom é que muitas pessoas falam inglês e geralmente são bem solícitas. Na hora de fazer compras, lembre-se de que a Suíça não faz parte da União Europeia, por isso, a moeda não é o euro, mas sim o franco suíço. Logo, preste atenção na hora de realizar conversões. Outra preocupação dos turistas é a questão do visto. Para entrar na Suíça, não é necessário nenhum tipo de visto de entrada no país para brasileiros, basta ter um passaporte válido por 3 meses na data de terminar a viagem para entrar na Suíça. Outra coisa que não pode faltar é o seguro viagem, que é obrigatório e tem que cobrir um valor mínimo de 30 mil euros. Onde ficar em Zurique? A cidade de Zurique é dividida em distritos, os chamados Kreis, que são numerados de 1 a 12. Os bairros mais procurados pelos turistas são exatamente os localizados na Kreis 1. Essa região, que também é chamada de Altstadt, é o centro antigo de Zurique e engloba 3 bairros principais: Bellevue, Bahnhofstrasse e Niederdorf. Sendo esse último mais bem localizado, pois fica mais próximo das principais atrações. Outro destaque da cidade é o Kreis 5, que compreende o bairro de Zurique Oeste e Langstrasse. Essas regiões no passado ficaram um pouco abandonadas, porém após um processo de revitalização, se tornaram bairros bastante badalados, com um perfil bem alternativo e jovem, com lojas descoladas e uma vida noturna bem animada. Já para quem procura algo mais residencial e sossegado, com bastante contato com a natureza, outras opções são os bairros de Flunter, no Kreis 7, Seeldeld, no 8 e Wollishofen, no Kreis 2. Essas regiões são bem mais residenciais, com parques e vista para os Alpes e para o Lago de Zurique. Mesmo que você opte por ficar em um lugar mais afastado do centro histórico de Zurique, não se preocupe, a cidade é muito convidativa para uma caminhada e o transporte público é muito eficiente. Mas afinal, o que fazer em Zurique? A cidade é muito cosmopolita e consegue transitar bem entre o antigo e o novo. Isso quer dizer que os visitantes têm diversas opções turísticas, desde as mais tradicionais às mais modernas. Muito mais que apenas um destino de inverno, Zurique tem uma ampla variedade de igrejas, museus, chocolaterias e diversas outras alternativas, garantindo a satisfação de qualquer perfil de turista. O primeiro passo para viver uma viagem inesquecível é fazer um planejamento caprichado para minimizar as chances de imprevistos e aproveitar todas as atrações turísticas que Zurique tem para oferecer.
Você deve ter em mente de que precisará de pelo menos 2 dias para conhecer os principais atrativos da cidade. No entanto, a Suíça não é um destino barato, e toda economia será bem-vinda para curtir uma aventura que caiba no seu orçamento. Para isso, reunimos dicas imperdíveis para economizar durante a viagem, que te mostraremos mais à frente. E se você não quer perder nenhuma dica de viagem, que lançamos todas as semanas, te convidamos a se inscrever em nosso canal. Além de você se manter informado sobre vários lugares incríveis, ainda nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Atrações turísticas imperdíveis em Zurique. Como já deu para perceber, Zurique é uma cidade intensa, eclética e cheia de atividades de lazer e entretenimento à disposição dos visitantes. A impressão é de que a cidade parece convidar o turista a explorar suas ruas e trilhas bem cuidadas, com lojinhas escondidas e restaurantes charmosos a cada esquina. Para não perder nada, a melhor sugestão é montar um roteiro incluindo os lugares que você faz questão de visitar, considerando as melhores opções de deslocamento e meio de transporte. E a primeira dica é se perder pelas ruas do Centro Histórico de Zurique. Por lá estão localizadas as 4 principais igrejas da cidade, Fraumünster e Grossmünster, que são protestantes, e as católicas, Predigerkirche e a Igreja de São Pedro. A região do Centro Histórico preserva ainda um ambiente que remete ao período medieval, e para ter uma visão legal dessa parte de Zurique, você pode subir a colina Lindenhof e ver uma das mais belas paisagens da cidade. Isso sem falar nas inúmeras opções de restaurantes e lojinhas espalhadas pelo Centro Histórico. Outro ponto turístico de Zurique que não pode faltar é o Lago de Zurique. Como uma clássica cidade suíça, Zurique também é banhada por um lago. Ele tem uma grande extensão e faz parte das fotografias clássicas de uma viagem pelo país. Além da bela paisagem, no lago ainda existe a oportunidade de um passeio de barco. São diversas opções, com durações variadas. Procure uma que encaixe no seu tempo e, claro, no seu bolso, e não perca esse belo passeio. Bem próxima ao Lago de Zurique, encontra-se a famosa Praça da Ópera, onde se localiza um dos mais importantes edifícios da cidade, onde funciona a Ópera de Zurique. Durante o verão, a região é tomada por famílias e casais em busca de atividades ao ar livre, divertindo-se sob as águas refrescantes do principal chafariz da praça. No inverno, o local é sede de um famoso mercado de Natal. Para quem gosta de atividades ao ar livre, uma opção bem legal é explorar as trilhas da montanha Uetliberg, uma das atrações mais populares entre moradores locais e visitantes. A caminhada é leve e vale a pena, dali você consegue ter uma visão panorâmica de Zurique. Se você preferir, pode ainda alugar uma bicicleta para fazer o trajeto ou até recorrer ao transporte público. É possível pegar um trem na estação principal da cidade até Uetliberg. A partir dali, é só escolher a trilha mais convidativa e passar o dia em meio à natureza e aos belos cenários suíços. A Suíça, por vezes, também se torna sinônimo de compras. Relógios, canivetes e diversas grifes e marcas famosas possuem unidade na rua Bahnhofstrasse. Esse é o principal ponto para turistas que desejam realizar umas comprinhas, mas, para quem deseja economizar, é um perigo. Contudo, incluir a rua no seu roteiro pode ser uma boa pedida para observar a atmosfera da região. Para os amantes de futebol, um passeio pelo Museu da FIFA é obrigatório. A sede da Federação Internacional de Futebol fica em Zurique, na Suíça, sendo uma oportunidade para visitar o prédio da principal entidade do futebol mundial e conhecer o seu moderno e tecnológico museu. A entrada não é gratuita, e você precisará desembolsar 24 francos suíços por pessoa, mas se utilizar o Zurique Card, terá direito a um desconto de 30%. Mas, se você não faz a menor ideia do que é Zurique Card, não se preocupe, falaremos mais sobre isso ao decorrer do vídeo. Por falar em museu, a cidade de Zurique possui vários interessantes, e são uma boa opção para conhecer um pouco mais sobre a história da Suíça. Um dos principais museus de Zurique é o Museu Nacional da cidade, considerado um dos mais importantes museus histórico-culturais do continente europeu. Ele possui um grande acervo sobre a história suíça. Por isso, visitá-lo te fará conhecer um pouco mais da cultura de Zurique e do país no geral. A entrada custa em torno de 10 francos suíços, e grátis para menores de 16 anos. Para ver de perto o trabalho de grandes artistas de renome, como Picasso, Van Gogh e Monet, faça uma visita ao Kunsthaus, que expõe também esculturas datadas da Idade Média. A entrada custa em torno de 16 francos suíços. O Ritterberg, por sua vez, é o maior museu de arte não europeia instalado na Europa, com um impressionante acervo de arte africana, latina e asiática. Até quem não é aficionado por arte fica encantado. O Ritterberg é também um parque, que oferece vista privilegiada da cidade. A entrada custa em torno de 10 francos suíços, e grátis para menores de 15 anos. Antes de escolher visitar algum desses museus, fique atento aos horários de funcionamento.
Outra coisa que você deve saber é que todos os três não funcionam às segundas-feiras. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em Suíça? Talvez você responderia seu forte sistema bancário, ou também aquelas vaquinhas com um sininho pendurado no pescoço. Porém, Suíça lembra também chocolate de qualidade, e a fábrica de chocolate da Lindetti, uma das maiores do mundo, só serve para reforçar essa deliciosa associação. O passeio pela fábrica inclui degustação de chocolates e visitas guiadas em inglês, mas não se esqueça de agendar antecipadamente a sua visita, ou ficará do lado de fora. Dicas para aproveitar melhor sua viagem e economizar em Zurique. O turismo na Suíça pode sair bem caro, com custos mais altos que cidades famosas, como Londres e Paris. Por isso, é importante seguir algumas dicas para economizar durante a sua estadia e não voltar para casa endividado. A principal vilã da sua passagem por Zurique pode ser a alimentação. Sempre que possível, faça compras em supermercados e invista em lanches e sanduíches que poderá preparar sozinho. Supermercados especializados vendem refeições prontas a um preço atrativo, como o Migros e o Coop. Na pior das hipóteses, prefira lanchonetes que servem fast food em relação a restaurantes. Um lanche barato sairá por cerca de R$ 40. Outra coisa que você pode fazer é abrir mão de usar táxi ou Uber. Zurique é uma cidade charmosa, ideal para conhecer a pé. Além disso, você não precisa gastar com água mineral. Existem mais de 1.200 fontes na cidade que jorram água potável gratuitamente e podem ser utilizadas para encher sua garrafinha. E não vá pensando que para gastar pouco, você deverá deixar de conhecer as principais atrações da cidade. Existem muitos museus com entrada gratuita, como o Museu do Dinheiro e o Langenberg Wildlife Park, entre outras atrações que já mostramos nesse vídeo. Mas, a dica que daremos agora é a que te fará economizar mais, ela é tão boa que merece o seu like. O Zurique Card é um ticket perfeito para quem quer explorar a cidade em pouco tempo, pois garante todos os tipos de transporte público da cidade. Além disso, você poderá acessar algumas das principais atrações de Zurique de graça, como os museus Kunsthaus e o Museu Nacional de Zurique, e receber bons descontos em outras atrações e até mesmo em bares e restaurantes. Os preços são de 24 francos suíços que valerá por 24 horas, ou 72 francos suíços que valerá por 72 horas. Podem parecer preços elevados, mas acredite, te fará economizar e muito. Zurique é uma cidade encantadora, assim como toda a Suíça. Você tem vontade de conhecer Zurique? Deixe aqui nos comentários, adoramos receber a sua opinião. Não esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você nos ajuda muito a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Te convidamos também a assistir o vídeo que fizemos sobre a Escandinávia, a famosa terra dos vikings. Deixaremos no card e na tela final. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, e nos vemos em nossa próxima viagem.